Bom dia, aqui é a Prof. Carla de Matemática que está falando. Então, meus queridos, nessa quinzena, as atividades elas são para avaliar de uma forma um pouco mais específica se vocês entenderam todas as questões que a gente já trabalhou até agora. Eu vou explicar uma de cada questão para ajudar a lembrar como é que vocês fazem o desenvolvimento. Aqui a gente tem na primeira questão calcular as adições e subtrações algébricas. Na letra A, vocês podem perceber, olha ali, ó, o radicando, ele já está igual, né? Então, fica simples de resolver. Quando o radicando está igual, ó, 10, 10, 10. Então, simplesmente eu deixo esse radicando, né, 10, raiz quadrada de 10, e apenas faço as operações desses numerozinhos que estão aqui, ó, na frente, tá bem? Quando não temos nada, temos 1. 1 mais 2, 3, menos 5, 3 menos 5, menos 2. Menos 2, raiz quadrada de 10, tá bem? Já na próxima, vocês percebem que o radicando não tá igual, né? Então, eu preciso primeiro fatorar. Então, esse é o primeiro procedimento. Vamos lá, fatoramos o radicando, correto? Vamos fatorar. Vamos fatorar o 8 aqui, ó. 8 fatorado. Quem lembra como se fatora? Né? Começamos pelo 2. 8 é divisível por 2? Sim. 8 dividido por 2, 4. 2 é divisível por 2? 4 é divisível por 2? É. E, por último, né? 2 dividido por 2, 1. Agrupamos de 2 em 2, porque a nossa raiz, ela é quadrada, tá? Eu teria 2 na segunda, vezes 2. Mas como eu corto, fica 2 raiz quadrada de 2, tá? Mesma coisa com o 18 ali, né? Vai lá e fatora o 18. Consigo dividir pelo 2 porque ele termina em par. Metade de 18, 9. Não consigo mais dividir por 2 porque é 9, né? Então, por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Agrupa. Então, fica aqui 3 ao quadrado no radicando vezes 2. Consigo cortar, fica o quê? 3 raiz quadrada de 2. E o 32 também. Veja lá, 32. Divide por 2, porque é par. Então, metade de 30 é 15, metade de 2 é 1. Então, 15 mais 1, 16. Divide por 2, metade de 16 é 8. 2, 4, 2. Divido por 2, sobrou 1. Agrupo de 2 em 2. Opa! De 2 em 2, 2 na segunda, 2 na segunda, e esse aqui, tá? Vamos lá de novo. É negativo, é somado aqui. Soma. Então, 2, raiz quadrada de 2 na segunda, vezes 2 na segunda, vezes 2. Isso? Cortamos. E temos 2 que já está aqui, mais este que foi para fora, mais este que também foi para fora, e sobrou dentro, como radicando, dentro da raiz, só este aqui, tá? Então, nós temos 2 raiz quadrada de 2, menos 3 raiz quadrada de 2, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2,
8 raiz quadrada de 2. E a gente agora igualou eles, veja, são todos iguais. Então, agora eu vou trabalhar com esses aqui fora, tá? 2 menos 3, menos, ó, 2 menos 3, menos 1. Menos 1 mais 8, 7. Então, 7 raiz quadrada de 2. Isso aí. Vamos para outra questão, então, agora. Aqui, vocês devem fazer a multiplicação e a divisão desses raízes ali, né? Então, deixa eu explicar aqui a letra A para vocês. Vocês têm raiz quadrada, veja, vezes raiz quadrada também de 16, tá? Quando os índices das raízes são iguais, bem tranquilo, o que eu faço? Apenas pego, tá? E multiplico o 4 pelo 16, que deu 64, correto? Agora, vocês têm uma questãozinha ali, a letra F, olha lá, ó, que é uma multiplicação de letrinhas, né? A na terceira B, depois raiz quarta de A, B na segunda, vezes a raiz quarta de A, B na terceira. Nesses casos aqui, vocês têm que lembrar de uma regrinha, né? Da potenciação, que quando a gente multiplica letras, a gente soma os expoentes, né? Então, vamos lá, vamos lembrar como é que a gente faz. Olha lá, ó. Olha lá. Coloquei todos eles na mesma raiz aqui, ó. Raiz quarta, como o índice é igual, eu posso colocar todos eles aqui, tá? Ó, A na terceira, 3 mais 1, A na quarta, correto? E o B? B na 1, B na 2 e B na 3, então, 1 mais 2 mais 3, 6. Esse A eu posso cortar, porque a minha potência, ela é igual ao meu índice. Então, eu cortei, eliminei, coloquei para fora, ficou A raiz quarta de B na sexta. Quando eu tenho divisão, eu faço simplesmente a divisão. Veja aqui, ó, na letra G, 6 dividido por 3. Quanto que é 6 dividido por 3? O meu índice é igual, eu simplesmente uso os dois radicandos aqui e faço essa divisão, tá? É 2, então é raiz quadrada de 2. Ah, mas agora aqui tá diferente, professora. Toda fração é uma divisão. Esse sinal aqui, inclusive, a gente chama de divisor, né? Então, é 24 dividido por 6, tá? 10 dividido por 2, 120 dividido por 3. E letrinhas, quando tem letras, como faz? Lembra que na multiplicação a gente soma os expoentes. Quando a gente tem divisão, o que a gente faz? Subtrai raiz cúbica de A na sexta, porque é 10 menos 4, tá bem? Vamos para a próxima questão. Aqui vocês têm que determinar o perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Nesse triângulo eu vou somar, então, a raiz quadrada de 2 mais 8 com raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8. Eu vou somar os 3 elementos aqui. E como eu vou somar? Como a prof explicou aqui em cima, tá? Como é a soma, tá? São 3 elementos que vocês vão estar somando, né? Raiz quadrada aqui também, ó, raiz quadrada de 75 com raiz quadrada de 108, tá? Onde dá para fatorar, a gente tem que fatorar, tá? Aqui o 8 eu consigo fatorar, né? Lembram disso, tá? E aqui racionalizar.
como a gente racionaliza? Vocês estão lembrados quando a gente falava nas frações equivalentes? Se eu tivesse a fração 1/2, como eu posso encontrar uma fração equivalente? Se eu multiplicar o numerador aqui, o numerador, tá? Por um número e eu multiplicar o denominador por esse mesmo número, eu vou ter uma fração equivalente, que vale a mesma coisa. Olha lá, ó, 3/6 não é a mesma coisa que 1/2? Então, essa mesma condição eu utilizo aqui para racionalizar. Eu vou utilizar algo que faça com que esse meu denominador saia da raiz. Então, o que eu posso fazer? Multiplicar pela raiz quadrada de 10. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Aqui em cima, nós vamos ter 10 raiz quadrada de 10. Mas aqui embaixo, nós vamos ter o quê, ó? Raiz quadrada de 10, né? Por quê? 2 vezes aqui, eu posso elevar ao quadrado. Assim como 2 vezes 2, eu posso escrever desta forma, não posso? Tá? Então, eu corto aqui, ó. Caiu fora a raiz. E o meu denominador não é mais um número irracional, tá bem? Então, como fica o resultado aqui? 10 raiz quadrada de 10 sobre 10. E ainda dá para simplificar, que fica só raiz quadrada de 10. Perceberam? Esse, então, seria o nosso resultado, tá bem? Agora, vamos adiante. Temos estas outras aqui, ó, frações, que precisamos racionalizar também, né? Então, como vamos fazer estas questões? Eu copiei uma aqui no meu caderno. Vocês também devem copiar todas elas no caderno e fazer no caderno, depois enviar a foto, tá? Quem seria o fator racionalizante, né? Eu vou multiplicar pelo fator racionalizante, que neste caso seria 5 mais raiz quadrada de 3, tá? Tá? Sempre o inverso, se é negativo, positivo, se é positivo, negativo aqui, tá? O que vai acontecer? Aqui nós vamos ter 4, né? Raiz quadrada, 4 raiz quadrada de 5 mais 4 raiz quadrada de 3. Ou simplesmente entre parênteses, pode ser também desta forma, 4 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3, tá? Tanto faz, como vocês querem, como vocês preferirem, ou, tá? Por isso que eu vou colocar um ou aqui, tá? E embaixo temos raiz quadrada de 5 ao quadrado menos, porque menos com mais, vocês sabem, sinais diferentes é menos, tá? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, tá? E aí, podemos eliminar as raízes, tá bem? Então, o que a gente tem aqui? Olha, eu vou deixar esse aqui, tá? 4 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 sobre 5 menos 3. 4 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 sobre 5 menos 3, 2. Vejam, a gente pode simplificar, né? Dividindo numerador pelo 2 e denominador também pelo 2, né? A mesma situação, olha só. Então, o que a gente tem, né? Vamos lá, ó, sobrou 2 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3
E este é o nosso resultado. Perceberam? Porque esse 2 aqui, ó, quando eu dividi ele por 2, ele sumiu. Então, eu não tenho mais o meu denominador, tá? E o 4 eu dividi por 2, sobrou apenas o 2, correto? Bom, façam com capricho, com calma, e tudo vai dar certo. E uma boa quinzena para vocês. Abraço!